Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Deputado petista perde o mandato por decisão da Justiça Eleitoral. É isso mesmo. A Justiça Eleitoral realizou nesta terça-feira a retotalização dos votos das eleições de 2022 para o cargo de deputado estadual. Após o processo, o deputado estadual Simão Pedro, do PT, perdeu o mandato, passando a ocupar a posição de primeiro suplente. A professora Camila Godoy, do PSB, que antes era suplente, passou para a condição de eleita e agora vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. A mudança nas vagas ocorreu após o julgamento de ações de investigação judicial eleitoral que resultaram na cassação de registros de candidatura para deputado estadual do Partido Republicano da Ordem Social e do Partido Trabalhista Brasileiro. Os votos dessas candidaturas foram anulados por fraude à cota de gênero. Os dois partidos não haviam eleito nenhum representante para a Assembleia Legislativa Paulista. Vitória de Trump já impõe efeitos imediatos contra os planos de Lula. É isso mesmo. Lula já sentiu duramente os efeitos da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Isso sem que o republicano tenha sequer tomado posse. A partir de janeiro, tudo deve piorar ainda mais para o petista e também para outras autoridades brasileiras, notadamente o ministro Alexandre de Moraes. O jornalista William Vac, em análise precisa, detectou duas consequências imediatas já sentidas. O esvaziamento de dois palcos importantes aos quais o governo brasileiro contava para obter mais projeção internacional. O G20, que sem Trump perde consideravelmente o valor. E a 30ª reunião da ONU sobre clima marcada para Belém, onde o atual governo brasileiro pretendia exercer protagonismo internacional, mas o que vem por aí não é nada auspicioso. Veja o vídeo. A eleição de Donald Trump esvaziou dois palcos importantes nos quais o governo brasileiro esperava obter mais projeção internacional. Começa pelo G20, está marcado para semana que vem, lá no Rio de Janeiro. Biden virá, o líder chinês Xi Jinping também, mas sem Trump na roda, qualquer decisão tem menos valor. E pelo menos uma delas tem impacto significativo e imediato sobre todo mundo. Estou falando de comércio mundial. Trump já indicou como um de seus auxiliares imediatos um dos maiores defensores de tarifas e protecionismo. Mas, na prática, o G20 vai ter de esperar mesmo até as ordens executivas dele em janeiro. O outro palco do qual o Brasil esperava, a partir dali, exercer forte protagonismo internacional é o palco do meio ambiente. Mais especificamente, a 30ª reunião da ONU sobre o clima, ela está marcada para Belém, a capital do Pará, para daqui a um ano. Mas, a julgar pelo que aconteceu hoje, na abertura da 29ª reunião da ONU sobre o clima, de Belém vai ser a 30ª, não é muito auspicioso o que vem por aí. Em Baku, a capital do Azerbaijão, onde começou essa referida 29ª COP, prometidos não foram cumpridos. E o que foi prometido era encontrar instrumentos para financiar justamente em países como o Brasil a transição da economia baseada em combustíveis fósseis para a chamada economia verde. Isso não foi causado por Trump diretamente, mas o que os delegados já deixaram meio de lado lá em Baku, do outro lado do mundo praticamente, foi essa perspectiva de uma ação internacional coordenada de combate a mudanças climáticas. Ela poderia ser, ou se esperava que fosse, consagrada em Belém no ano que vem. O mundo está olhando com certa apreensão os passos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Na verdade, todos já conhecem bem o que ele pensa e os passos que vai dar. Mas a apreensão referida é para saber se ele vai mesmo confirmar tudo o que disse durante o tempo que permaneceu fora da Casa Branca e prometeu em período de campanha. A resposta é sim. Trump vai cumprir com tudinho que disse, letra por letra. Isso mesmo. Nem adianta ter esperanças de que será diferente, porque não vai. Para ser sincero, a única diferença é que hoje ele sabe muito bem quem é quem. As pessoas ou os falsos amigos e simpatizantes pensavam que ele estava enterrado e que nunca mais voltaria à Casa Branca. Sabe aquela história de rei morto, rei posto? Pois é. E com isso, muita gente subiu à superfície.
mostrou a cara, revelou como realmente era. Agora não tem mais jeito de repetir a mesma babação de ovo que havia no governo passado. Não mais. A prova é a confirmação do time dele para essa nova administração. Trump está trazendo uma equipe de jovens comprometidos com um propósito de fazer as coisas darem certo e, como consequência, tornar o país grande novamente. Gente que acaba de ser confirmada como Marco Rubio, senador republicano pelo estado da Flórida, para chefiar a diplomacia americana. Além de ser um importante conselheiro do novo presidente, Marco Rubio substitui Antony Blinken, como já adiantamos aqui. Aliás, é sabido que ele conhece muito bem a realidade brasileira nesse último governo Lula, tendo inclusive recebido o senador Marcos Duval em 2019 e 2023 para ouvir sobre os magistrados brasileiros. Um pouco mais para frente, no segundo segmento deste nosso programa, nós vamos conversar com o senador Marcos Duval sobre esse episódio. Fique ligado porque vai ser bem interessante. Outro nome que foi confirmado para a administração Trump é o de Elon Musk. Esse, a gente nem precisa dizer o que ele pensa do judiciário brasileiro. Não é verdade? O presidente eleito anunciou a criação de um novo grupo consultivo, o Departamento de Eficiência Governamental, também conhecido pela sigla em inglês DOGE, que será liderado por Musk e pelo empreendedor de biotecnologia e ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy. Segundo Trump, os dois vão abrir caminho para a administração desmantelar a burocracia governamental, reduzir regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais, como afirmou em um comunicado nesta terça-feira. Você ouviu bem, agências federais, incluindo aí a CIA e o FBI, que foram suspeitas de trabalhar contra Trump no governo de Joe Biden. Trump descreveu o DOGE como possivelmente o projeto Manhattan da nossa era, ressaltando que líderes republicanos há muito tempo desejavam uma iniciativa como essa. O grupo consultivo vai trabalhar em colaboração com a Casa Branca e o Escritório de Gestão e Orçamento para combater a ineficiência federal e promover uma verdadeira abordagem empreendedora ao governo nunca antes vista, de acordo com Trump. O presidente eleito quer que o mesmo sistema de cortes adotado pelo argentino Javier Milei seja usado nos Estados Unidos, com a certeza de que a política de contenção de gastos é sim a melhor para o povo americano. Ele afirmou que o DOGE impulsionará uma reforma estrutural em larga escala nas operações federais. No entanto, ainda não está muito claro se o novo órgão funcionará como parte oficial da administração Trump ou operará de forma independente como um grupo consultivo. Afinal de contas, Elon Musk não é um homem com tempo livre suficiente. Ele tem as coisas dele para tocar. Isso é o que muita gente pode estar pensando. Mas ele disse que está ansioso e inteiramente disposto para servir os Estados Unidos. Na declaração de Trump, Musk foi citado dizendo que o DOGE enviará ondas de choque pelo sistema e afetará qualquer um envolvido em desperdício governamental, que é muita gente. Que maravilha! Quem imaginou que pudéssemos ouvir uma coisa dessa? E Trump ainda enfatizou a missão do grupo, afirmando o seguinte, abre aspas, vamos eliminar o enorme desperdício e fraude que existem ao longo dos nossos gastos anuais de 6,5 trilhões de dólares. Fecha aspas. Olha que interessante. Os dois, Trump e Elon Musk, são empresários bem-sucedidos com inúmeras empresas. Ou seja, de números, mercado financeiro e economia, os dois entendem bastante, muito, para fazer a coisa dar certo. São professores. Se eles dizem que a medida adotada por Javier Milei na Argentina está correta, quem vai dizer que não? E por acaso alguém por aí tem dúvidas
de que a metodologia de corte de gastos adotada pelos dois vai dar resultados? Se tiver, lamento informar, você apenas está perdendo tempo. Você já ouviu a frase "nunca aposte contra Elon Musk, porque você vai perder"? Já ouviu? Pois é, ela foi dita por Peter Thiel, fundador do PayPal, na verdade, cofundador do PayPal, e também investidor de risco, que é conhecido por seu apoio a Musk em diversos momentos da carreira. Thiel sempre destacou a capacidade de Elon Musk de superar desafios aparentemente insuperáveis. A mensagem reflete a visão de muitos que acreditam na capacidade de Elon Musk de vencer desafios, especialmente em áreas como tecnologia, automóveis, elétricos e exploração espacial. O cara é muito determinado e conhece bastante do que se meteu a fazer. Já era poderoso e agora então bateu na atmosfera terrestre como os próprios foguetes dele. E você acha que ele desistiu do que disse em relação às autoridades brasileiras? De novo, se apostar nisso, você vai perder outra vez. Ele não engoliu a suspensão do X no Brasil e nem o confisco dos valores de outra empresa que não tinha absolutamente nada a ver com a história, e que foi a Starlink. Isso ainda vai rodar muito pelo circuito. Mas Musk ficou muito feliz com a proposta de Donald Trump e acrescentou que o trabalho do Doge deverá ser concluído até 4 de julho de 2026, a tempo para o aniversário de 250 anos da assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Elon Musk é um super ministro do governo Trump. Agora, vixe! O que deve ter de gente sem dormir no Brasil e na Venezuela não é brincadeira, hein? Já circula até a informação pelos corredores de Brasília que um determinado ministro, desses que você já está acostumado a ouvir falar, estaria vendendo o apartamento dele, o apartamento que ele tem no bairro de Bal Harbour, em Miami, já prevendo o tempo ruim que vem aí pela frente. Oh boy! Vamos esperar. E agora vamos dar uma pausa para o recado de nosso apoiador. Desta vez é para quem parece mesmo que a ficha ainda não caiu dentro do Poder Judiciário. O presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, disse na manhã desta quarta-feira que vê com preocupação a possibilidade de surgir uma nova onda autoritária no mundo, mas que a Corte, comandada atualmente por ele, estará lá para resistir a qualquer ímpeto autoritário importado de qualquer lugar do mundo. Interessante a fala do ministro. Mas vale perguntar, de que maneira ele pretende resistir se a pressão vier mesmo, como estão apontando as autoridades americanas, mesmo que ainda informalmente e no campo das especulações? Sim, informalmente, porque, por enquanto, do ponto de vista oficial, já temos a deputada Maria Elvira Salazar e alguns outros parlamentares dizendo o que vão fazer. Com a entrada desse novo governo e o fortalecimento dos republicanos na Casa Branca e Congresso, se o pau torar mesmo, a quem o ministro e presidente do STF pensa em recorrer, em se apoiar para dizer o que disse? É uma curiosidade que muitos brasileiros devem estar tendo agora. A fala do ministro-presidente foi durante um evento para grupo de líderes empresariais. Para ele, a mudança de comando nos Estados Unidos, no entanto, não deve se refletir em dificuldades diplomáticas para o Brasil. O ministro elogiou o corpo diplomático brasileiro. Então, pelo visto, se depender da diplomacia brasileira, aí é que a coisa vai para o brejo mesmo. E há muito tempo já tem ido, porque essa diplomacia tem dado muitos tiros na água ultimamente. E essas falas do ministro fazem parecer duas coisas. Que ele e os demais não estão nem aí para o que supostamente poderá vir, ou estão mesmo confiantes demais em uma ajuda fictícia que pode inclusive surpreender a todos. Seja lá o que for,
é muito arriscado apostar nessa linha de estratégia. Não haverá diplomacia que conseguirá parar os republicanos, como a deputada Salazar e os demais colegas dela, da Câmara e do Senado. Junta-se a isso as experiências negativas que o conselheiro de Trump, Jason Miller, teve no Brasil com a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, e mais a intimidade que os Bolsonaro têm com o presidente eleito, que nós podemos traçar o resultado estatístico dessa análise. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Mas em todas as situações em que olhamos, o ministro e os colegas dele perdem, e perdem feio. Trump ameaçou acabar com o financiamento da OTAN se algum país censurar o X, o X, por lá, na Europa, empresa de Elon Musk. Só aí já dá para se ter uma ideia de como os caras vêm com o gás aberto. E para quem já esqueceu, foi o Supremo quem pediu para censurar perfis do X e ameaçou de prisão os funcionários de Musk no Brasil. Lembra disso? Sem contar que confiscou o dinheiro da Starlink. Realmente é de se admirar a coragem do ministro para peitar o que vem por aí. Será mesmo que Trump e Elon Musk, se resolverem colocar em prática o que estão dizendo por aí, vão ficar com medo de uma retaliação dos ministros do STF? Será que, se eles insistirem nessa linha, serão proibidos de entrar no Brasil? Terão seus vistos cancelados também, na mesma proporção? Já que o Brasil adota o princípio da reciprocidade? Se isso acontecer, aí sim, será uma retaliação perigosa para colocar medo nos dois americanos e eles podem voltar atrás. Questionado sobre a possibilidade de pressão, Barroso disse não ver nenhuma ameaça real, porque ela já foi contida e superada. Ele completou, abre aspas, existe a maior normalidade institucional no Brasil. Uma relação boa entre os poderes. Eu tenho uma boa relação com o presidente do Senado, da Câmara. Acho que o Brasil vive uma normalidade institucional com as divergências naturais de uma vida democrática. Fecha aspas. Apenas isso. Pelo jeito, tem gente assistindo outra novela, bem diferente do resto do país. Dizer que há uma normalidade entre os poderes é uma tentativa de tapar o sol com a peneira. É só perguntar para qualquer congressista, qualquer parlamentar, se está tudo bem mesmo. Se continuarem com esse negacionismo, aí é que está o problema, o tombo poderá ser ainda maior. O melhor seria prevenir do que tentar afrontar. Mas o que terá de ser, será. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.